Outros exemplos podem, entretanto, mostrar-nos que o absurdo é usado com grande frequência na técnica do xiste, sem servir ao objetivo de demonstrar algum outro nonsense. Abre aspas, um afamado professor universitário que tinha o hábito de temperar sua insípida matéria com numerosos xistes, recebia congratulações pelo nascimento de seu filho mais novo, ocorrido quando o mestre já alcançava uma idade avançada. Bem, respondeu ele a seus congratuladores, é notável o que podem fazer as mãos humanas, travessão. Fecha aspas. Esta resposta parece essencialmente absurda e deslocada. Os filhos são considerados como bênção de Deus, em absoluto contraste com o trabalho manual dos homens, mas logo ocorreu-nos que afinal a resposta tinha um sentido, e mesmo bastante obsceno. Não se cogita aqui de que o feliz pai estivesse se fazendo de estúpido para demonstrar que alguém ou alguma coisa fosse estúpida. A resposta, aparentemente sem sentido, causa-nos uma impressão surpreendente, desconcertante. Como diriam as autoridades, já vimos que elas atribuem todo o efeito de um xiste como esse a uma alternância entre desconcerto e esclarecimento. Voltaremos a considerar esse ponto, por enquanto nos contentaremos em acentuar o fato de que a técnica desse xiste consiste em apresentar algo desconcertante e absurdo. Um xiste de Lichtenberg ocupa um lugar especial entre estes xistes estúpidos. Abre aspas, confessa-se maravilhado em que os gatos tenham 2 furos recortados em seu couro, precisamente no lugar dos olhos, fecha aspas. Assombrar-se com algo que nada mais é que uma asserção de identidade só pode ser uma grande estupidez. Recorda-nos uma das exclamações de Michelet, emitida com pretensão de seriedade e que parece ser, segundo consigo lembrar-me, abre aspas, quão maravilhosamente a natureza arranjou tudo de modo que uma criança, tão logo chegada ao mundo, encontre uma mãe pronta para cuidar dela. Fecha aspas. O pronunciamento de Michele é uma estupidez real, mas o de Lichtenberg é um xiste que utiliza a estupidez com algum propósito sob ela ocultado. Mas qual? Por enquanto devemos admitir que nenhuma resposta seja dada. Já sabemos agora, pela consideração de 2 grupos de exemplos, que a elaboração do xiste utiliza desvios em relação ao pensamento normal. Travessão. O deslocamento e o absurdo travessão, como métodos técnicos de produzir uma forma xistosa de expressão. É sem dúvida justificável esperarmos encontrar outros tipos de raciocínio falho utilizados similarmente. De fato, é possível apresentar alguns exemplos dessa espécie. Abre aspas, um cavalheiro entrou em uma confeitaria e pediu um bolo. Logo o devolveu, solicitando em seu lugar um cálice de licor. Bebeu e preparou-se para sair sem tê-lo pago. O proprietário deteve. O que você quer? Perguntou o freguês. Você não pagou o licor, mas eu lhe dei o bolo em troca. Também não pagou por este, mas eu não comi.
Fecha aspas. Essa anedota apresenta também uma lógica aparente que, já o sabemos, é uma fachada adequada para semelhante raciocínio falho. O erro, evidentemente, consiste na conexão inexistente construída pelo astucioso freguês entre a devolução do bolo e a tomada do licor em seu lugar. O episódio fragmenta-se em dois processos mutuamente independentes do ponto de vista do vendedor e mutuamente substituíveis exclusivamente do ponto de vista da intenção do freguês. Primeiramente, ele toma o bolo e o devolve, nada devendo, portanto, por este. Depois toma o licor, e por este é necessário pagar. É possível dizer que o freguês tenha utilizado a expressão em troca com duplo sentido. Seria, entretanto, mais correto dizer que, através do duplo sentido, construiu ele uma conexão que não é, em realidade, válida. Eis a oportunidade de fazer um reconhecimento que não é destituído de importância. Ocupamo-nos da investigação da técnica dos xistes, como demonstrado por esses exemplos, e, portanto, devemos estar seguros de que os exemplos escolhidos constituem xistes genuínos. É verdade, entretanto, que para vários casos estamos em dúvida quanto a dever denominá-los xistes ou não. Não possuímos nenhum critério disponível até que nossa própria investigação nos forneça um. O uso linguístico não merece confiança, ele próprio necessita que sua justificação seja examinada. Para chegar a uma decisão, não podemos basear-nos em nada que não seja um certo sentimento, que podemos interpretar como significando que a decisão feita por nosso juízo concorda com um critério particular, ainda não acessível ao nosso conhecimento. No caso do último exemplo, devemos sentir-nos em dúvida quanto a representá-lo como um xiste, ou talvez como um xiste sofístico, ou simplesmente um sofisma. A verdade é que não sabemos ainda em que reside a característica essencial do xiste. Por outro lado, o exemplo que segue exibindo um tipo de raciocínio falho, que podemos chamar de complementar ao primeiro caso, é indiscutivelmente um xiste. Mais uma vez, é a história de um agente matrimonial. Abre aspas. O Shadchen defendia a jovem por ele proposta dos protestos do rapaz. Não gosto da sogra, dizia o último. Ela é uma pessoa desagradável e estúpida. Mas, afinal, você não vai se casar com a sogra. Quem você quer é a filha dela. Sim, mas esta não é jovem, nem se pode dizer que seja bonita. Não importa se ela não é jovem nem bonita, será por tudo isso mais fiel a você. Nem tem muito dinheiro. Quem está falando sobre dinheiro? Você vai se casar com dinheiro? Afinal, é uma esposa que você quer. Mas ela tem também uma corcunda nas costas. Bom, e o que você quer mais? Não terá ela o direito de ter um único defeito? O que estava realmente em questão era a falta de beleza e juventude da moça. Seu dote minguado e sua mãe desagradável, acrescido ao fato de ser a moça vítima de uma séria deformidade, travessão. Condições bem pouco convidativas para se contratar um casamento. O agente matrimonial foi capaz, quando se apontava cada um desses defeitos, de indicar como seria possível chegar a um acordo com ele.
pôde então reivindicar que a indesculpável corcunda nas costas era o único defeito a que qualquer indivíduo teria direito. Uma vez mais, a lógica aparente caracteriza o sofisma e presume ocultar a falha do raciocínio. A moça claramente tinha defeitos, travessão, vários que poderiam ser desconsiderados e um impossível de descartar. Ela era incasável. O agente comporta-se como se cada defeito em separado fosse eliminado por suas desculpas, enquanto na verdade cada um deles deixava para trás uma certa cota de depreciação, a somar com a que se lhe juntava em seguida. Insistia, pois, em tratar isoladamente cada defeito e recusava-se a adicioná-los num total. A mesma omissão é o núcleo de outro sofisma, a propósito do qual muito se tem rido, embora se deva duvidar da correção quanto a chamá-lo xiste. Abre aspas, A. Tomou emprestado de B. Um caldeirão de cobre e após devolvê-lo foi acionado por B, já que o caldeirão tinha agora um grande furo que o tornava inutilizável. Sua defesa foi: em primeiro lugar, nunca tomei emprestado um caldeirão de B. Em segundo lugar, o caldeirão já estava furado quando eu o peguei emprestado. E em terceiro lugar, devolvi-lhe o caldeirão intacto. Fecha aspas. Cada uma destas defesas é válida por si, mas reunidas excluem-se mutuamente. A estava tratando isoladamente o que se devia considerar um conjunto, tal como o agente matrimonial faz com os defeitos da moça. Podia-se dizer: A usou um E onde era possível um OU. Encontramos outro sofisma na seguinte história de um agente matrimonial, abre aspas, o noivo presuntivo lamentava-se que a noiva tivesse uma perna mais curta que a outra e mancasse. O Shadchan contrapôs-lhe, abre aspas, você está errado. Suponha que despose uma mulher com pernas direitas saudáveis. Que ganha você com isso? Não há de ter nunca a certeza de que algum dia ela não caia, quebre a perna e torne-se coxa pelo resto da vida. Imagine o sofrimento, o transtorno, a conta do médico. Mas se você aceita essa noiva, isso não pode lhe acontecer. Eis aqui um fait accompli, fecha aspas. A aparência lógica neste caso é muito tênue e ninguém se prontificará a preferir uma desgraça já cumprida à sua mera possibilidade. O defeito desse processo dedutivo pode ser facilmente demonstrado em outro exemplo. Travessão, uma história que não posso inteiramente despir de seu dialeto. Abre aspas, no templo de Cracóvia, o grande rabino N estava sentado a orar com seus discípulos. Repentinamente emite um grito e exclama em resposta às ansiosas perguntas de seus discípulos, abre aspas, nesse exato momento morreu o grande rabino Eli em Lemberg, fecha aspas. A comunidade vestiu luto pelo morto. Poucos dias depois, indagou-se de pessoas recém-chegadas de Lemberg como morrera o rabino, o que lhe sucedera de mal. Tais pessoas nada souberam informar, pois tinham-no deixado no melhor de sua saúde. Afinal, ficou-se sabendo com certeza que o rabino Eli de Lemberg não morrera no momento em que o rabino N
telepaticamente assistir à sua morte, já que estava ainda vivo. Um forasteiro aproveitou a oportunidade para zombar de um dos discípulos do rabino de Cracóvia a respeito da ocorrência. Abre aspas, seu rabino cobriu-se de ridículo em ter visto a morte do rabino Eli de Lemberg. O homem está vivo até hoje. Isso não faz diferença, replicou o discípulo. Seja o que for que você diga, foi magnífico. O cookie é K, U com trema, CK, da Cracóvia a Lemberg. Fecha aspas. O raciocínio falho comum aos dois últimos exemplos é admitido aqui sem disfarces. Exalta-se indevidamente o valor da fantasia em comparação à realidade. Faz-se praticamente equivaler uma possibilidade a um evento real. A visão à distância, superando a extensão de campo que separa Cracóvia de Lemberg. Teria sido impressionante façanha telepática se fora de fato verdadeira, mas o discípulo não se preocupa com isso, afinal, bem poderia o rabino de Lemberg ter morrido no momento em que o rabino de Cracóvia anunciava sua morte. E o discípulo desloca então a ênfase da condição necessária para a admiração que a façanha mereceria para uma incondicional admiração da façanha, abre aspa. In maginis rebus voluisse sati est, fecha aspas. Expressa um ponto de vista semelhante. Tal como nesse exemplo, a realidade é desconsiderada em favor da possibilidade. No primeiro caso, o agente matrimonial sugere ao noivo presuntivo que a possibilidade de uma mulher tornar-se coxa por via de um acidente deve ser considerada como algo bem mais importante que a questão de ela ser efetivamente coxa ou não. Esse grupo de raciocínios sofísticos defeituosos é semelhante a outro interessante grupo em que se pode descrever como automático o raciocínio falho. Talvez não seja mais que por um capricho do acaso que todos os exemplos a serem apresentados desse novo grupo sejam, uma vez mais, histórias de Shadchan, abre aspas, um Shadchan, defendendo propor a alguém uma noiva, levou consigo um auxiliar que confirmasse tudo o que ele tinha a dizer. Ela é esbelta como um pinheiro, disse o Shadchan. Como um pinheiro, repetia o eco, e tem os olhos que merecem ser vistos. Que olhos ela tem, confirmava o eco. Melhor educada que qualquer outra. Que educação! Bem, é verdade que há uma coisa, admite o agente. Ela tem uma pequena corcunda. E que corcunda? O eco confirmou uma vez mais. Fecha aspas. Outras histórias são análogas, mas têm mais sentido. Abre aspas. O noivo, ficando muito desagradavelmente surpreso quando a noiva lhe foi apresentada, chamou o agente a um canto e cochichou-lhe suas censuras. Por que você me trouxe aqui? Perguntou recriminadoramente. Ela é feia e velha, vesga, tem maus dentes e olhos remelentos. Não precisa baixar a voz, interrompeu o agente. Ela é surda também. Fecha aspas. O noivo fazia sua primeira visita à casa da noiva em companhia do agente, e enquanto aguardava no salão que a família aparecesse,
O agente chamou sua atenção para um armário com portas de vidro, onde se exibia os mais finos conjuntos de peças de prata. Abre aspas, veja, olhe lá. Por estas coisas você vê como são ricos, fecha aspas. Mas, perguntou o desconfiado jovem, abre aspas, não seria possível que estas coisas finas tivessem sido reunidas apenas para esta ocasião? Travessão, que elas fossem tomadas emprestadas para dar uma impressão de riqueza? Fecha aspas. Que ideia! Protestou o agente, abre aspas. Você acha que emprestaria alguma coisa a essa gente? Fecha aspas. Nos 3 casos, a mesma coisa ocorre. Uma pessoa que estava reagindo sempre da mesma forma, várias vezes em sucessão, repete tal modo de expressão na ocasião seguinte, quando este é inadequado e prejudicial às suas próprias intenções. Negligencia adaptar-se às necessidades da situação, cedendo ao automatismo do hábito. Assim, na primeira história, o auxiliar esquece-se de que acompanhava o agente a fim de prejudicar o noivo presuntivo em favor da noiva proposta. E já que no início ele cumprira a sua tarefa sublinhando as qualidades da noiva pela repetição, a cada vez do que dela se dizia, prosseguindo por enfatizar sua corcunda, timidamente admitida e que ele devia ter minimizado. O agente na segunda história está tão fascinado pela enumeração dos defeitos e enfermidades da noiva que completa a lista com dados de seu próprio conhecimento, embora este não fosse seu negócio ou seu propósito. Na terceira história, o agente deixa-se levar a tal ponto pela ânsia de convencer o jovem da riqueza da família que, a fim de demonstrar um argumento confirmatório, traz à baila algo que fatalmente lançará por terra todos os seus esforços. Em cada caso, a ação automática triunfa sobre a conveniente mudança de pensamento e de expressão. Isto é fácil de ver, mas há de ter um efeito perturbador quando notarmos que as 3 histórias têm tanto direito a serem chamadas cômicas quanto nós de apresentá-las como xistes. O desvelamento de automatismo psíquico é uma das técnicas do cômico, exatamente como qualquer tipo de revelação ou autotraição. Repentinamente somos defrontados a esse ponto pelo problema da relação dos xistes com o cômico, relação que pretendíamos evitar. São tais histórias apenas cômicas e não xistosas? Estará a comicidade aqui operando os mesmos métodos dos xistes? E novamente, o que constitui a característica peculiar dos xistes? Devemos manter em vista que a técnica deste último grupo de xistes que examinamos consiste simplesmente na revelação do raciocínio falho, mas somos obrigados a admitir que seu exame levou-nos muito mais à obscuridade que à compreensão. Contudo, não abandonemos nossa esperança de que um conhecimento mais completo das técnicas dos xistes nos levará a um resultado que possa servir de ponto de partida a ulteriores descobertas. Os próximos exemplos de xiste pelos quais prosseguiremos nossa investigação oferecem uma tarefa mais fácil. Sua técnica, em particular, evoca-nos o que já conhecemos. Primeiro, eis um xiste de Lichtenberg.
Abre aspas, janeiro é o mês em que fazemos votos de felicidade a nossos entes queridos e os meses restantes são aqueles em que estes votos não se cumprem. Fecha aspas. Desde que xistes como estes são caracterizados por sua sutileza antes que por sua força e operam por métodos discretos, começaremos por apresentar inúmeros deles, de modo a intensificar seu efeito. Abre aspas, a vida humana divide-se em duas metades. Na primeira, desejamos a vinda da segunda. Na segunda, desejamos a volta da primeira. Fecha aspas. Abre aspas, a experiência consiste em experimentar o que não desejávamos experimentar. Fecha aspas. Abre parênteses, os dois últimos são de Fischer, 1889. Fecha parênteses. Esses exemplos lembram um grupo de que já tratamos, caracterizado pelo uso múltiplo do mesmo material. Em particular, o último exemplo levantará a questão de por que não o incluímos naquele grupo em vez de introduzi-lo aqui em uma nova conexão. A experiência é novamente descrita em seus próprios termos como o fora anteriormente os ciúmes. Não me inclino por discutir muito seriamente essa classificação, mas no que concerne aos outros dois exemplos, abre parênteses, que são de natureza semelhante, fecha parênteses, penso que um outro fator é mais notável e mais importante que o múltiplo uso das mesmas palavras, que nesse caso nada tem a ver com o duplo sentido. Gostaria particularmente de acentuar que aqui se agenciam novas e inesperadas entidades, inter-relações de ideias, definições efetuadas mutuamente ou por referência a um terceiro elemento comum. Gostaria de denominar unificação a esse processo que é claramente análogo à condensação pela compressão nas mesmas palavras. Assim, as duas metades da vida são descritas através de uma relação mutual que se descobre existir entre elas. Na primeira, desejamos que a segunda viesse, e na segunda, desejamos que a primeira voltasse. Falando mais precisamente, duas relações mutuais muito semelhantes foram escolhidas para a representação. A similaridade de representação corresponde à similaridade das palavras que pode, de fato, recordar-nos o uso múltiplo do mesmo material. Abre aspas, desejar, reticências, vinda, fecha aspas, travessão, abre aspas, desejar, reticências, volta, fecha aspas. No xiste de Lichtenberg, o mês de janeiro e os meses que com este contrastam são caracterizados por uma, abre aspas, outra vez modificada, fecha aspas, relação com um terceiro elemento, os votos de felicidade recebidos no primeiro mês e não cumpridos nos demais. Eis muito nítida a distinção em relação ao uso múltiplo do mesmo material, abre parênteses, que faz aproximar o duplo sentido, fecha parênteses. Eis um claro exemplo de xiste de unificação que dispensa qualquer explicação. Abre aspas, o poeta francês Rousseau escreveu uma ode à posteridade.
Voltaire era de opinião que o poema não merecia sobreviver e chistosamente comentou, abre aspas, esse poema não alcançará seu destinatário, fecha aspas. Fischer, 1889. Esse último exemplo chama atenção para o fato de que é essencialmente a unificação que jaz ao fundo do XX e que podem ser descritos como respostas prontas, pois a réplica consiste em que a defesa, ao se encontrar com a agressão, vira a mesa sobre alguém ou paga alguém com a mesma moeda, travessão, ou seja, consiste em estabelecer uma inesperada unidade entre ataque e contra-ataque. Por exemplo, abre aspas, um estalajadeiro tinha um panarício no dedo e um padeiro lhe disse, abre novas aspas, você deve tê-lo arranjado pondo o dedo em sua cerveja. Fecha aspas. Não foi isso, retrucou o estalajadeiro. Abre aspas. É que meti um pedaço de seu pão debaixo de minha unha. Fecha aspas. Abre parênteses de Uberhorst ou Hortz, 1900, fecha parênteses. Abre aspas, um sereníssimo estava dando uma volta por suas províncias e notou na multidão um homem extraordinariamente semelhante à sua própria nobre pessoa. Acenou, convocando-o, e perguntou-lhe, sua mãe esteve alguma vez a serviço do palácio? Não, Alteza, foi a réplica, mas meu pai esteve, fecha aspas. Abre aspas, em um de seus passeios a cavalo, aconteceu ao Duque Charles de Wittenberg encontrar um tintureiro ocupado em seu ofício. Apontando o cavalo cinza que estava cavalgando, o Duque bradou, pode tingi-lo de azul? Naturalmente, Alteza, foi a resposta, se ele suportar a fervura, fecha aspas, Fischer, 1889. Nesse excelente tuquoque, em que uma questão sem sentido oferece uma resposta igualmente impossível, há um outro fator técnico operando, o qual estaria ausente se o tintureiro tivesse respondido, abre aspas, não, Alteza, tenho medo de que o cavalo não suporte a fervura, fecha aspas. A unificação tem um outro instrumento técnico de muito especial interesse a seu dispor, a conexão pela conjunção, entre aspas, e. As coisas concatenadas dessa forma ficam de fato conectadas. Não podemos deixar de entendê-lo assim. Por exemplo, quando Heine comenta sobre a cidade de Göttingen, em Harz-Heisse, abre aspas, falando de modo geral, os habitantes de Göttingen dividem-se em estudantes, professores, filisteus e asnos, fecha aspas. Tomamos este grupamento exatamente no sentido que Heine enfatiza em um acréscimo à sentença, abre aspas, e essas quatro classes estão divididas de forma absolutamente nítida, fecha aspas, ou ainda quando ele menciona a escala em que tivera de suportar, abre aspas, tanto latim, expulsões e geografia, fecha aspas. Esta série, tornada ainda mais transparente pela
posição das expulsões entre os nomes das duas matérias fala-nos que a inequívoca posição dos alunos com relação às expulsões se estenderia de certo ao latim e à geografia também.